Hoje vamos a caminho de Machu Picchu, e eu digo a caminho porque até chegar lá tem muita história pela frente. Machu Picchu é um dos lugares que mais desperta a curiosidade dos viajantes, né? É misterioso, místico, histórico, tá aqui do lado. E justamente por estar aqui pertinho, muita gente acha que é uma viagem fácil, de boa, barata e tal. Mas já digo que não é bem assim. Ao contrário do que parece, foi uma das viagens mais complicadinhas pra gente, viu? E não foi muito barato não. Então por isso eu vou colocar aqui o preço das coisas tudo certinho pra vocês. Inclusive, isso aqui terá que ser feito em duas partes, porque é um longo processo, tem muita informação envolvida, mas vamos lá. Nós fizemos essa viagem em setembro de 2016, fomos pela Avianca e as passagens ida e volta deu cerca de R$ 1.400. Tanto na ida quanto na volta, os voos faziam uma parada em Lima e o destino final foi Cusco, que sempre é o ponto de partida para Machu Picchu. Então vamos começar por lá. Olá, chicos! Dessa vez estamos em Cusco, no Peru. É muito lindo aqui. Meu, é muito tudo bem conservado e limpo. Tem várias coisas antigas. E tem lhamas também. Sim, eu pirei, é muito fofo. Eu já vi lhama, já ganhei a viagem. É lindo demais. Já estou no espírito, já estou tocando as flautinhas peruanas. Cusco era a capital do Império Inca, que foi simplesmente o maior império da América antes da chegada dos europeus por aqui. Eles governaram uma população de cerca de 10 milhões de pessoas e ocupavam toda aquela porção da parte oeste da América do Sul, entre os anos de 1438 e 1533. Os incas tinham habilidades incríveis de organização, arquitetura, confecção de tecidos e etc. Então lá em Cusco você consegue ver muito ainda desse sistema todo. É super rústica, mágica e fofa, começando pela bandeira deles. Nem fiquei apaixonada, né? Não é uma cidade grande, dá pra fazer as coisas principais a pé, mas claro que para os aventureiros tem muita atração nos arredores. Coisa de pegar trilha, fazer excursão, ir pra montanha, ver ruínas e tudo aquilo. Mas ó, já digo uma coisa, Cusco fica a 3.400 metros acima do nível do mar. Só pra gente ter uma comparação, a cidade mais alta do Brasil, que é Campos do Jordão, tem 1.620 metros de altitude, ou seja, menos que a metade de Cusco. São Paulo, por exemplo, tem 772. Aí eu ouvia falar que o ar é rarefeito, é difícil pra respirar lá, que não sei o quê, mas eu fiquei tipo, nem dá nada. Mas, gente, é real. A gente tava andando lá pela cidade e tal, aí eu comecei a sentir uma pontada assim na região dos pulmões, fiquei, ué! Aí que eu lembrei dessa história. Então tinha vezes que a gente tinha que diminuir o passo, sentar um pouco pra retomar o fôlego, porque chegava a doer, sério. Tem gente até que toma chá de folha de coca ou masca a folha, porque dizem que ameniza e tal, Mas enfim, nada que tenha atrapalhado o rolê também, vida que segue. Nosso ponto de partida foi a Plaza de Armas, que foi o centro administrativo, cultural e religioso do Império Inca. Assim que os espanhóis tomaram conta de tudo, eles já foram colocando suas igrejinhas por ali. Por exemplo, ali naquela praça nós temos a Igreja da Companhia de Jesus e a Catedral de Cusco, ambas construções concluídas no século XVII. Mas ainda assim, a praça continua muito ligada à cultura inca. Sempre rolam umas apresentações por lá, tem um monumento em homenagem aos incas, vende um monte de artesanato e, gente, foi lá que eu tirei minha foto preferida de toda essa viagem. Sempre tem circulando por ali aquelas senhoras nativas com as roupas tradicionais e tudo, acompanhadas de nada mais, nada menos que lhaminhas e cabritinhos. Mano, é muito fofo, não dá. Olha isso, que coisa mais linda. Não, eu saí de lá morrendo de amor. Você queria levar uma pra casa, né? Pensou assim. Se você quiser ter uma boa vista panorâmica da praça, você pode ir a uma colina que fica a 500 metros dali, onde fica a Igreja de São Cristóbal, e lá tem um espaço aberto, bem sossegado, assim, onde você pode observar a cidade do alto. E foi lá também que eu conheci o Paulito, porque eu saí igualmente apaixonada. Agora, voltando lá para baixo, ainda no centro histórico de Cusco, nós temos um dos pontos mais importantes do rolê, o Coricancha. No idioma Quechua, que é a língua nativa da região, significa Templo Dourado e era um local sagrado onde os incas faziam seus rituais e oferendas ao Deus do Sol, portanto também é conhecido como Templo do Sol. O que nós vemos acima dele é a igreja e o convento de Santo Domingo, construída pelos religiosos dominicanos que aproveitaram o alicerce do Templo Inca para erguer o deles.
Só que, em 1950, teve um terremoto que destruiu a construção dos dominicanos e expôs de volta o Templo do Sol, que resistiu aos tremores de tão boa que era a técnica dos incas de encaixar as pedras perfeitamente umas nas outras. Inclusive, ainda em Cusco, temos um grande exemplo disso, a famosa Pedra dos 12 Ângulos. Pior que é uma coisa assim, se você não presta atenção, você acaba passando despercebido. Ela fica na rua Haturumioki, ou Haturumioki, não sei. Faz parte do que era um muro de um palácio inca, que hoje em dia é ocupado pelo Palácio do Arcebispo. E o lance dela é que ela foi cortada certinha, em 12 lados, para encaixar com outras pedras. O que na época era um trabalho surreal. Era tipo brincar de Lego, só que com umas pedras no nível absurdo, né? Ela é tão importante que até tem uma referência a ela no filme A Nova Onda do Imperador, que aliás é todo feito nessa temática inca, e não à toa o personagem principal se chama Cusco. Então, no primeiro dia de viagem, nós passamos por esses pontos principais de Cusco, porque no dia seguinte nós já partiríamos para Machu Picchu. Mas antes fosse simples assim. Não bastasse ser um rolê do capeta para chegar nesse lugar, que vocês já vão entender, a gente deu o azar de pegar uma época de protestos no Peru. Assim, que bom que eles estavam fazendo o corre deles lá, né? Lógico. Mas isso fez com que a estação de trem de Cusco fosse temporariamente fechada. Acontece que, para ir para Machu Picchu, só é possível ir de trem ou a pé. Não dá pra ir de carro, não dá pra ir de ônibus, nem o Google Maps mostra rota alguma pra lá, não tem estrada. Pra não dizer que não dá pra ir de carro, tem uma opção que você pega uma van por 6 horas e anda por mais 2 a pé, pelo trilho do trem. Mas coloca lá no Google Imagens, van para Machu Picchu hidrelétrica, pra você ver o esquema. Ou seja, o que nós tivemos que fazer? Pegar um táxi até a cidade de Ollantaytambo, que era mais ou menos metade do caminho, de madrugada, porque de dia as estradas também estavam fechadas por causa da greve. Deu cerca de 1h30 de carro, nós dormimos lá no hotelzinho bem simples para acordar no dia seguinte e pegar o trem para Machu Picchu. Uma boa notícia para você que ainda vai fazer essa viagem é que desde 2019 tem uma nova estação de trem em Cusco, a estação San Pedro. Ela é bem mais acessível, fica no centro, bem melhor, facilitou muito o caminho para Machu Picchu agora. Então amanhecemos lá em Ollantaytambo, ou apenas Ollanta, e fomos na estação de trem para trocar os vouchers pelas passagens. Mas aí nesse caminho nós fomos surpreendidos pelas atrações dessa cidadezinha e a gente ficou muito afim de dar uma explorada nela. Felizmente nós conseguimos trocar as passagens para ir mais tarde e passamos esse dia em Ollantaytambo. Esse povoado tem um parque arqueológico super bem conservado e foi um dos lugares que mais resistiu à colonização dos europeus e mais manteve suas raízes. Lá é possível ver um exemplo bem claro de como funcionava o sistema de agricultura dos incas. Tem várias dessas plataformas que parecem uma arquibancada e tudo era planejado assim de acordo com a posição do sol, e cada uma delas criava um microclima que permitia o cultivo de diferentes produtos, não sei o que. Ó doideira! Aí a gente tava no alto desse negócio, morrendo depois de subir 1 milhão de degraus, olhamos pro outro lado e vimos um negócio interessante no alto de uma outra montanha. Foi aí que pensamos, e se a gente for lá? Essa tal montanha se chama Pincuiluna, e lá fomos nós subindo um pouco mais de coisa. Por que não, né? Gente, eu já falei isso aqui algumas vezes que eu sou totalmente urbana, sou sedentária, não sou muito fã de aventuras, essas coisas. E pra subir essa montanha, não tinha degrauzinho. Era tipo uma trilha na terra mesmo, e tinha parte super íngreme, então a gente praticamente escalou o negócio. E do nada, sem planejamento algum. Então foi uma vitória pra mim, sabe? Foi mó emocionante. Foi engraçado que durante boa parte do caminho tinha um cachorrinho acompanhando a gente, como se fosse nosso guia particular. Foi muito bonitinho, ele até saiu na foto comigo. Estamos subindo mais um morro, montanha, não sei qual o nome. Agora temos um guia. Nem tá esperando a gente pra subir, né? A gente. Ei. E aí aquela construção que a gente viu lá do outro lado era mesmo uma coisa muito interessante, olha só. Aquelas coisas se chamam colcas, que eles usavam como se fosse um armazém para estocar os alimentos. Por estar em uma altitude mais elevada, batia vento frio, a temperatura era mais baixa e assim eles podiam conservar esses itens. Cara, isso eu achei genial, era praticamente uma geladeira para eles. Imagina só, cada vez que a gente fosse pegar alguma coisa na geladeira, tivesse que subir uma montanha. Bom, depois de todas essas caminhadas de subir degrau, escalar montanha, interagir com lhamas, esqueci de falar disso. Lá na base daquelas plataformas que eu falei antes, tinha várias lhamas perambulando por ali, mó bonitinhas. Aí nós fomos dar uma volta na Praça Central, que também chama Plaza de Armas, porque todo lugar tem uma praça com esse nome.
Sentamos pra comer uma pizza e aí, tipo, eu sempre ouvi falar uma frase nessas coisas de viagem que dizia mais ou menos o seguinte: talvez você ainda não tenha provado sua comida favorita, talvez ela esteja em outro país que você ainda vai visitar. E foi lá, em Ollantaytambo, num lugar pequenininho de tudo, num restaurante de família, que eu comi a melhor pizza da minha vida. Pior que não tinha nada demais. Era uma pizza de mussarela, simples, mas sei lá, foi a mais saborosa do mundo. Não foi em Londres, não foi em Veneza, não foi em São Paulo, foi em Ollantaytambo. Louco isso, né? Ah, e nós provamos por lá também a Inca Kola, que é o refrigerante local deles. Foi surpreendentemente gostoso. Parece a nossa tubaína, só que é um pouco mais doce. Então fica a minha dica para vocês provarem também. No fim da tarde, nós fomos para a estação, pegamos o trem e finalmente partimos para Machu Picchu. Na verdade, para Águas Calientes, que é o povoado mais próximo de Machu Picchu. Esse assunto eu vou deixar para a segunda parte, para o próximo vídeo, porque é muita informação, eu quero deixar tudo bem explicadinho. Além disso, teve nossa conexão em Lima, então ainda vai ter muita coisa interessante pela frente. Então eu espero por vocês para conhecermos juntos Machu Picchu. Valeu, pessoal, até a próxima!